Efésios capítulo 1, versículo 3, o tema de hoje é doxologia, que significa cântico de glorificação, tá? Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pode ocupar o assento. Logo no início desta epístola, após o prefácio e a saudação, o apóstolo Paulo alça sua voz num magnífico cântico de louvor, atingindo os picos mais elevados de adoração a Deus. Aqui há a expressão de um coração que transborda de gratidão a Deus pelas bênçãos da sua graça. O texto começa dizendo assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou pode ser traduzido também, bendito seja, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Deus é digno de toda glorificação. Isso é digno, né, de nota. Somente Deus é digno de toda a glorificação. Essa palavra bendito significa abençoado, falar bem de, bem dizer, digno de louvor. Então Deus, ele é digno de ser louvado, Deus é digno de ser glorificado, Deus é digno de todas essas honrarias, primeiro, porque ele é Criador. Em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 10 e 11, João tem uma visão extraordinária, né, dos céus, e ele vê, conforme você vê aqui, ele vê 24 anciões, ó, observe aí, ele vê 24 anciões que estão diante do trono, se prostrando e adorando, ó, e esses anciões, eles lançam as suas coroas, né, diante do trono, e eles dizem, olha só o que eles dizem: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então Deus é digno porque ele é o Criador, ele que criou todas as coisas. E agora é interessante que o texto vai dizer que esses anciões aqui, eles estão lançando as suas coroas diante do Senhor, dizendo que ele é digno porque criou. Então aqui dá a entender o que? Deus é a fonte de tudo, e como tudo provém de Deus, então toda a glória deve retornar a ele. Tudo que nós temos provém de Deus, então logo tudo que eu tenho provém de Deus, então tem que devolver a ele o louvor, a glória, a honra e assim por diante. Nada de bom pode acontecer na minha vida se não for Deus. Então esse algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, isso tem que retornar para ele. Como retorna para ele? Em louvor. Quando eu começo a bendizer a ele, eu estou tributando a ele. A palavra tributar vem de tributo, olha só. Então eu estou tributando a ele a honra, a glória e louvor que é devido somente ao seu santo nome. E observe uma coisa, a Bíblia diz no Salmo 115:1, o salmista vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome dai glória. Então o homem não é digno de nada, somente Deus é digno de ser glorificado. E coroas aqui no caso, esses 24 anciões aqui, alguns estudiosos, eles chegam a dizer que é a representação da igreja no seu total, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então isso fala representativamente, esses 24 anciões representam tanto os salvos do Antigo como os salvos do Novo Testamento. Então a totalidade. E coroas fala de honras e vitórias. Lembra que Jesus falou para a igreja de Filadélfia? Tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então coroa fala das vitórias que Deus me deu, da salvação de Deus, assim por diante. Tudo que envolve alguma honra de Deus na minha vida, isso é a coroa de Deus na minha vida. Então preste atenção, os anciões, eles pegam aquelas coroas e fazem o quê? Lançam aos pés do Senhor. Então o que eles estão fazendo? Eles estão dando a Deus a glória que é devida. Ele está dizendo, ó, eu só pude chegar até aqui porque o Senhor me fez chegar até aqui. Eu só tive essa vitória porque o Senhor me deu esta vitória. Eu só tive esse milagre porque o Senhor fez esse milagre. Então o que eu faço? Eu lanço aos teus pés.
Meu Deus. Agora, que coisa tremenda. Sem Deus nada existe, né? Porque é Ele que cria. O exemplo prático, eu quero dar aqui um exemplo prático, né? A respeito de dar a Deus a glória que lhe é devida. Um exemplo prático, né? Que sem Deus isso não existe. A coroa não existe, a vitória não existe sem Deus. Porque é Ele que cria essas coisas. Agora, um exemplo prático para a nossa vida. Por exemplo, no Egito não existia o trabalho de governador. Não existiu. E quem que criou aquele cargo? Deus criou aquele cargo. Aquele trabalho no Egito não existia de governador. Então, aquela posição, quem criou na vida de José foi quem? Foi Deus. E Deus criou aquela posição de governador, tá certo? Porque não existia. E aí José fez o quê? José tributou a Deus a glória que é devida. Porque Faraó disse assim: está em você a interpretação dos sonhos? José falou: não está em mim, está em Deus. Entende? E foi por causa dessa manifestação de Deus que Deus criou um cargo para ele ali, né, de honra no Egito, né, porque não existia. Em outras palavras, para que você possa entender, família bem-sucedida sem Deus não existe. Trabalho próspero sem Deus não existe. Ministério bem-sucedido sem Deus não existe. É Deus que cria. Deus que cria uma família bem-sucedida, Deus que cria um trabalho. A porta abençoada onde você está, quem te criou ali foi Deus que criou, não existia. Agora entenderam, pegaram a revelação. Entende que é Deus que cria tudo de bom? É Deus que cria. E alguém chega e pode dizer: nossa, que família abençoada que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Lança essa coroa aos pés de Deus, porque foi Ele que criou. Que ministério bem sucedido que eu tenho, essa coroa foi Deus que te deu, coloca aos pés dele. Que violento isso, hein, meu? Que coisa tremenda. Então, observe aqui um outro exemplo também lindo sobre isso, é lá em Números capítulo 17, o povo se levantou em murmuração contra Arão e Moisés. E Deus falou: ó, junta aí os anciões do povo, e cada um pega uma vara seca, normal, né, um galho seco, e fala: coloca essas 12 varas diante da minha presença. Aí Deus falou: a vara que eu fizer florescer, essa eu tenho confirmada a obra. E a Bíblia diz que a vara pela casa de Arão, que estava o nome dele lá, a tribo de Levi, aquela vara, ela produziu renovos, flores, amêndoas, e ela floresceu. Então presta atenção, aquele galho seco, não tem possibilidade de um galho seco. O galho seco por si só não tem vida. O galho, ele só tem vida quando está na raiz da árvore. Pegou? Está vendo que sem Deus ninguém dá nada? Aí o texto diz que aquela vara seca diante da arca do testemunho, que era a arca da aliança, que fala da presença de Deus, diante da arca, aquele galho, ele frutificou. Aí sabe o que Deus disse para Moisés? Está no versículo 11 do capítulo 17. Pega essa vara que floresceu e coloca dentro da arca. Não entendi. Deus me usa, Deus me prospera, Deus me abençoa, mas a glória tem que voltar para Ele. Então tributa a Deus toda a glória, filha. Tudo de bom que acontece na tua vida, foi Deus que criou isso, foi Deus. Isso é lindo. Então Deus deve ser bendito, né? Deus seja bendito, como Paulo está aqui cantando. Isso aqui é um louvor, né, que Paulo está oferecendo a Deus. Por quê? Porque Ele é que carrega o nosso fardo. Isso aqui é de chorar, gente. Deus é digno de ser louvado. Deus é bendito, porque Ele carrega os nossos fardos. Salmo 68, 19. Não, coloca a tradução, é a outra. Isso, essa tradução aí, revista e atualizada, que essa está do jeito que está no original. Olha só. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia, leia forte, Deus é a nossa salvação. Quem leva o nosso fardo? É Deus que eleva o nosso fardo. Aqui tem duas lições tremendas. Essa palavra leva aqui, no caso fardo, no original significa carregar uma carga, colocar uma carga, um fardo em alguém.
Agora veja, Isaías 53:4, quando fala do sacrifício da cruz de Cristo, a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando a Bíblia diz que ele tomou, olha só a expressão, ó, tomou. Só que no original é mais forte ainda, porque tomou para a nossa linguagem portuguesa é alguém que pega, né? Mas no hebraico ainda é mais forte aqui a questão, porque esse tomou significa carregar a culpa de outra pessoa, em substituição. Em outras palavras, a culpa era minha, a culpa era sua. O delito era meu, o delito era seu. O peso do pecado era meu, o peso do pecado era seu. O peso do pecado era nosso. O que ele fez? Eu tomo, eu carrego, eu levo esse fardo na cruz. Meu Senhor amado. Então é ele que carregou. Irmão, pensa num peso terrível, veja. Então é o que eu digo, aquelas perseguições que Jesus sofria diariamente, as pessoas tentavam matar ele a todo custo. Quando colocaram aquela coroa de espinho, tudo isso é o peso do pecado. Não foi os soldados romanos que mataram Jesus. O que castigou Jesus foi o meu e o seu pecado. E aquele espinho, aquela coroa de espinho, as mãos perfuradas, as 39 chicotadas que ele tomou, aquilo tudo era o peso do pecado. Então ele carregou o peso. Ele falou: eu vou tomar o lugar deles, eu vou tomar o lugar da humanidade. Tudo que eles fizeram e eles mereciam isso, eu vou tomar no lugar deles. Eu vou sofrer em substituição deles. Quem merecia essa coroa era eles, era eu, era você. Quem merecia ter o lado furado, quem merecia tomar 39 chicotadas, aquilo tudo era nosso. Quem merecia aquela cusparada na face, quem merecia aqueles murros que ele tomou na face, era nosso aqueles murros, aquele suor com sangue era nosso no Getsêmani, mas ele falou: ele não aguenta isso, eu vou carregar por ele esse peso. Agora olha que coisa tremenda, é esse peso, presta atenção, é o peso do pecado que faz o ser humano afundar. Se não fosse o peso do pecado, o ser humano nunca naufragaria, nunca afundaria. É o peso, diga isso, é o peso do pecado que faz afundar. Veja só, Salmo 32, versos 5 e verso 6. Olha só o que diz esse salmo maravilhoso. Confessei-te o meu pecado, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? E a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse selá aí é nota musical, tá? Não tem tradução. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, porque presta atenção, quando a pessoa está em pecado, Deus dá um tempo para ela se arrepender, ó. Olha, há tempo de poder achar. Então a pessoa, quando ela está em pecado, Deus ela coloca vamos supor, para você entender, uma ampulheta lá, ela fala: eu te dou esse tempo para você se arrepender. Entende? Deus não faz chegando o juízo da noite para o dia. Entende? Judas não caiu da noite para o dia, Deus deu um tempo para ele se arrepender, ele não quis arrependimento. Isso acontece com todo ser humano. Alguém fala: aquela pessoa caiu da noite para o dia. Não, ela já estava em processo de queda, e Deus estava trabalhando, dando a palavra, falando: estou te dando chance para você parar com isso. Estou te dando chance para você largar isso aí. Entendeu? Olha, até no transbordar de muitas águas, está vendo? O pecado, olha só que coisa terrível. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Ele está dizendo que o transbordar das águas, ou seja, eu não vou afundar quando o peso do pecado sair de mim. Vou falar de novo. Quando Jesus ele tira o peso do pecado, as águas não podem mais me afogar, eu não mais me afogarei, porque o que me torna pesado para cair, para afundar no mais profundo do abismo, é o pecado. Mas ele pegou o pecado, meu Deus, ele carregou esse fardo era muito pesado. Agora escute isso aqui, que essa palavra não chegarão, aí significa colocar a mão sobre, violentamente golpeado, afligido. Então quem confessa
quem confessa ao Senhor e ora, né, ora ao Senhor confessando o seu pecado, as tribulações da vida não poderão nos afogar, pois o Pedro que nos afundava, Cristo cravou na cruz do Calvário. Lindo, né? Agora veja só o que o salmista está dizendo. Ele carrega o nosso fardo de dia a dia. Ele carregou na cruz o fardo, mas o fardo do dia a dia Deus continua carregando. Isso é de chorar. Quando você lê isso aqui, é muitas lágrimas, sabe? O dia a dia, essa vida aqui, só para você entender, essa vida tem uma carga diária. A cada dia tem uma carga nessa vida. Vou te mostrar aqui. Mateus 6,34. Aqui está revelado a carga do dia a dia, ó. Não vos inquieteis, quer estar ansiosos ou preocupados, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ó. Basta para cada dia o seu mal. Então ele está querendo dizer que cada dia tem um desafio, o dia a dia da vida do ser humano, entende? O dia a dia da vida do ser humano é um desafio diário. O dia a dia aqui na terra, ele traz a sua preocupação. Qual é a preocupação? Um problema no casamento que surgiu, isso é um mal. Um problema de saúde, isso é um mal que surgiu. A pessoa ficou desempregada, isso é um mal que surgiu, problema, né, financeiro. E assim por diante. Esses são os fardos diários, entende? Situações que surgem. Às vezes a pessoa está com um problema com um filho e não consegue resolver. Isso se torna um fardo, se torna um peso muito complicado na vida de um pai, de uma mãe. E assim vice-versa. Então são muitos pesos, são muitas cargas, são muitos fardos que o ser humano diariamente ele tem que lidar. Só que a Bíblia está dizendo, não é eu, é a Bíblia está dizendo, é Deus quem carrega os fardos diários. E como isso acontece? Quando eu estou na dependência de Deus, Ele nos deixa estar aliviado. E isso nós aprendemos até esses dias aqui, 1 Pedro 5,7, quando lá está escrito, o que está escrito lá? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então é Ele somente que traz o alívio diário no meio das preocupações diárias. Todo ser humano tem preocupação diária. Quando surge uma situação para ser resolvida, há uma preocupação. Só que o que acontece? Quando você tem o teu Deus como teu Senhor, como aquele que você confia, como aquele que você depende, isso não vai se tornar uma carga pesada em você. Por quê? Porque você depositou em Deus essa carga. Meu Deus! Aí surgiu aquela situação, surgiu aquele problema, o que você fala? Aí você vai dizer, ó, isso aqui eu não posso resolver, mas o meu Deus pode. Então você tira aquele peso de você e coloca sobre Deus. Por isso que é Ele que carrega os nossos fardos, irmão. Já pensou? Aqui tem muita gente, numa noite como essa aqui, tem carregado fardos terríveis do dia a dia, do peso. Não é a carga do pecado, isso Jesus já resolveu, está em paz com Deus. Mas tem aquelas cargas diárias, aqueles pesos diários, aquelas dificuldades diárias, que ele não está sabendo como lidar, não está sabendo como resolver. Aí vem Deus numa noite como essa e revela para você, louve a Ele, porque Ele carrega o teu fardo diário. É por isso que eu não devo estar ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, entende? Porque disso Deus já tem tratado, disso Deus já tem cuidado. Por isso há um chamado na palavra de Deus para que nós venhamos a louvar e bendizer ao Senhor. Vamos ver o Salmo 34, 1 e 3. Olha o que o salmista disse, que maravilhoso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Grava essa palavra aí que é digna de nota, engrandecei. Engrandecei no seu original significa tornar-se grande, fazer crescer, tornar poderoso, louvar. Isto é, louvar a Deus me faz crescer espiritualmente. Então todo aquele que bendiz a Deus, ele está num processo de crescimento espiritual em sua vida.
A partir do momento quando Deus vai trabalhando na vida da pessoa, Deus vai agindo na vida da pessoa, ela vai tributando a Deus louvor, ela vai agradecendo, isso está te fazendo crescer. E não só isso, observe que o ato de louvar a Deus tanto me faz crescer espiritualmente, como também faz com que Deus se manifeste poderosamente em minha vida. Tem esses dois lados. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou crescendo espiritualmente. E também Deus está se manifestando poderosamente em minha vida. Aonde eu vejo isso? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Deus ordenou a Josafá: tira os homens de guerra da frente e coloca aqueles que louvam o meu nome, os levitas sacerdotes. E quando eles começaram a louvar o Senhor, Deus se fez poderoso. Deus agiu e desbaratou todos os inimigos e deu vitória ali naquele lugar. Então é isso que acontece diariamente na nossa vida. Quando você está louvando ao Senhor, está num processo de desenvolvimento espiritual, você está crescendo espiritualmente, e também Deus, ele está se manifestando poderosamente em sua vida, porque a palavra engrandece. Diga isso comigo: a palavra engrandece. Você pode ver, isso é natural. Veja, pega para uma pessoa que está fazendo qualquer trabalho e elogia o trabalho dela. Nossa, como você faz bem isso. Ela fica ou não fica engrandecida? Pega para uma pessoa que acabou de fazer uma comida e você prova e fala: nossa, que sabor que é esse? Aí quando você elogia ela, você louva ela pelo aquele ato, o que acontece? Ela engrandece, não engrandece? Agora imagine quando você começa a falar assim para Deus: Deus, tu és santo, Deus, tu és poderoso, não há um Deus como o Senhor. Deus olha aquilo e fala: vou me manifestar na vida dele. Entendeu o que é fazer crescer? É lindo isso, né? Esses pormenores da palavra é tremendo. Agora, observe isso. A Bíblia diz aqui, é um campo que nós vamos entrar, um campo muito profundo, tá? A Bíblia diz assim, ó: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vem uma pergunta aqui nessa noite. Antes da encarnação, o que é a encarnação? Jesus se fazer homem, isso é encarnação. O verbo se fez carne. O que é verbo? É a palavra. Então Cristo é a própria palavra. Então ele se manifestou em carne humana. Então é isso que nós chamamos de encarnação. Eu estou fazendo uma pergunta para os irmãos: antes da encarnação, Jesus, ele era filho de Deus? Vou perguntar: antes da encarnação, Jesus era filho de Deus? Não, ele não era. É para te chocar mesmo, mas para te ensinar. Jesus não era filho de Deus. Pastor, que loucura é essa? Claro que Jesus não era filho de Deus. Não havia essa nomenclatura na eternidade. Jesus, a Bíblia diz em João 1:1, não diz que ele era filho de Deus na eternidade. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então presta atenção. Quando é que Jesus, então Jesus, ele sempre foi Deus. Jesus não é criatura, ele é criador. E quando é que Jesus recebe essa nomenclatura? Quando é que Jesus recebe, a partir de que momento que Jesus recebe essa nomenclatura de filho de Deus? Preste atenção, Jesus não é criatura. Jesus nunca foi uma criatura. Jesus, ele sempre foi Deus. E nunca deixou de ser Deus. Você tem que entender isso aqui. Isso aqui, eu estou falando, é um campo mais, né, que eu não estou acostumado a falar isso, mas a igreja está num nível que já pode ouvir essas coisas. Observe, quando é que Jesus, ele recebe essa nomenclatura de filho de Deus? Quando é que ele recebe essa nomenclatura? Ele recebe dentro de uma conferência na eternidade, do Deus triuno. Porque Deus, ele é um, mas ele se manifesta em quantas pessoas? 3. Como Jesus era conhecido antes da encarnação? De verbo. Ele não era conhecido de filho. Ele era conhecido como verbo. Ele era o verbo, tá? Ele era manifesto assim. Então vamos lá. Olha o que está escrito em 1 João 5,7. No céu, 3 são os textos que ficam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Concordam num, tá certo? Então observa. Qual é o momento em que Jesus, ele recebe a nomenclatura de Filho de Deus? Quando Filipenses 2, 6 e 7 vai dizer assim, ó: ele sendo em forma de Deus, ou seja, ele sempre foi Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo e achado na semelhança humana. Presta atenção. Então Cristo era Deus. Agora ele toma a forma humana. E quando ele toma a forma humana? Quando ele foi gerado no ventre de Maria. Observe a palavra que eu falei. Ele foi gerado. Nunca diga criado. Porque se eu digo que Jesus foi criado, eu estou dizendo que ele era uma criatura como eu e você. E Jesus, ele já coexistia na eternidade. Entende? Ele só tomou a forma humana, ou seja, o próprio Deus desceu na terra. Veja isso agora comigo. Havia uma profecia sobre ele em Salmo 2,7. Presta atenção que isso aqui é coisa séria, gente. Aqui é um salmo messiânico, tá? Um salmo que falava de Jesus, ó. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, ó, tu és meu filho, ó. Eu hoje te gerei, não criei, eu te gerei. Te gerei aonde? No ventre de Maria. Um texto do Novo Testamento, vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Olha que tremendo isso aqui, gente. Isso aqui é coisa do céu. Porque a qual dos anjos Deus disse, né? Para ficar melhor aqui, tá? Eu vou colocar uma tradução que fica melhor. Porque a qual dos anjos Deus disse alguma coisa, né? Tu és meu filho, ó, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, ele está dizendo aqui, na carta aos Hebreus, ele está dizendo, ele falou para algum anjo isso, ó, você é meu filho, eu te gerei? Ele falou para algum anjo? Deus nunca fez isso para anjo, Deus não tomou anjo para restaurar a humanidade. Deus, ele falou o quê? Presta atenção, por isso que eu disse, houve uma conferência entre hoje nós conhecemos como filho, que ele recebe essa nomenclatura quando ele tomou a forma humana. Mas vamos lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então era lá, o Pai, vamos supor aqui, vamos colocar aqui, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estava lá o Deus em uma conferência. Então o homem se perdeu, depois que Deus fez o homem se perdeu. Aí Deus pega e diz, né? Diz consigo mesmo, né? Houve aquela conferência e diz, agora nós vamos ter que descer, vou ter que descer lá na terra para resgatar o homem. E aí quando Isaías, lembra quando Isaías disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Está no plural, ó, quem que há de ir por nós? Aí Isaías não disse assim, eis-me aqui, me envia-me a mim? É como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, disse assim, entre eles. E agora quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí Jesus, a palavra se apresentou e falou, eu vou descer lá na terra, eu vou descer lá na terra. Então, eles decidiram entre eles, e Jesus tomou essa posição humana. Isso é do céu. E agora, quando Jesus toma essa posição humana, ele recebe, entende ali, ó, olha lá, outra vez, e eu lhe serei por pai. Só nesse momento, no momento da encarnação, eles entraram num acordo entre eles. E aí o pai falou, ó, eu vou te ser por pai e você vai me ser por filho. E é por isso que a Bíblia diz que ele teve que aprender o que é obediência, porque Deus não sabe o que é obediência, Deus não obedece a ninguém, Deus manda e não é mandado, mas Jesus na condição humana falou, pai, eu estou sujeito a ti. E agora, o grande mistério não é isso, só para você ter uma noção, tá? Teológica aqui, mas veja isso aqui, que coisa tremenda do céu. Agora vem aqui o grande mistério. Por que Jesus Cristo? Por que ele desceu aqui na terra? Qual é o motivo por que Jesus teve que descer aqui na terra? Observe uma coisa. Jesus ele veio redimir. O que é redimir? É tomar novamente alguém que se perdeu, aí você paga um resgate e toma de novo. Então Jesus ele veio redimir, restaurar a raça humana. Porque quando o ser humano pecou, o ser humano se perdeu, ele perde a salvação. Tá certo? Ele já não tem mais a salvação. Ele perdeu tudo. O ser humano, presta atenção, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, a raça humana perdeu tudo. E Deus tinha dado o quê? Deus tinha dado a autoridade, o domínio da terra. Deus falou assim, ó, domina sobre a terra. Então, o homem tinha a autoridade de Deus para reinar na terra. Por isso que a Bíblia diz no Salmo, a terra Deus deu para os homens. Então, presta atenção, quando Deus criou os céus e a terra Deus deu para quem? Deus para os homens. Por que você acha que Deus falou para Adão, ó, dá o nome para os animais? Porque quando você dá nome a alguma coisa, você tem autoridade sobre ela. Por exemplo, quem criou o relógio deu nome para ele do quê? Porque ele tem autoridade sobre ele que criou. Quando você tem um filho, quem é que dá o nome para ele? Você tem autoridade sobre ele.
Então, quando Deus cria Adão, presta atenção, Deus falou, ó, você vai dominar sobre a terra. E para tudo entender, presta atenção, para a terra entender que Adão tinha autoridade de Deus para reinar, Deus falou, agora nomeia, o que você chamar vai ser chamado. E Adão deu o nome, aí chamou lá. O boi de boi, a vaca de vaca, e não parece mesmo, né, irmão? Engraçado, né? O boi não tem, né? Do jeito que deu o nome, a baleia não tem cara de baleia, irmão? É ou não é? Tremendo, né? E ele deu nome para as coisas. E ele deu nome. E Deus deu domínio. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é sério demais que eu estou falando com vocês. É muito violento isso aqui, gente. Então Jesus ele veio restaurar. Porque quando o homem pecou, eu estou te mostrando. Agora eu tenho que ficar abrindo esses textos, senão muita gente não pega. Olha só o que o diabo vai dizer para Jesus na tentação. Presta atenção, o homem, ele caiu da graça de Deus, tá certo? Ele caiu da graça, ele perdeu tudo. Toda a autoridade que Deus tinha dado para o homem, ele perdeu. E para quem que perdeu? Por causa do pecado, abriu uma legalidade. E aí o inimigo recebeu tudo de mão beijada. Veja só, Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, ó, todos os reinos, o mundo, no caso aqui, a terra, os domínios, era de quem? Do homem. Era o homem que reinava, era o homem que governava sob o governo de Deus. Só que quando ele pecou, olha o que aconteceu aqui, ó. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, ó, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Entende? Quando o homem pecou, o ser humano ele perdeu a autoridade. Por exemplo, Deus não falou para o ser humano dominar sobre as árvores, sobre as plantas? Sim ou não? Hoje o homem é dominado pela planta. A maconha é o quê? É planta. Então o homem é dominado pela planta. Eu só estou dando um exemplo para você pegar. Entende? Então o homem tinha domínio sobre a planta. E para que servia a tampa? As plantas? Era para a saúde natural do homem. E agora aquilo que é para a saúde se tornou o vício dele, a escravidão dele. É forte isso ou não? Eu estou dizendo, isso aqui é outro nível de vida espiritual. Agora pega isso aqui. Agora eu estou te explicando por que Jesus teve que descer na terra. Eu estou tendo que falar tudo isso só para te explicar isso aqui. Porque ele veio redimir o ser humano, porque ele estava escravo, agora o inimigo escraviza. Presta atenção. Deus colocou o homem na terra para desfrutar do próprio Deus. Aí quando o homem pecou, o homem está escravo na própria terra, que Deus deu para ele. É como se ele fosse escravo dentro da própria casa. Porque agora quem exerce autoridade, entendeu? Quem exerce o domínio sobre o sistema, sobre o mundo, é o inimigo. Agora quando Jesus... ele morreu e ressuscitou, veja para você ver, a primeira coisa que ele falou, todo poder foi me dado, todo poder foi me dado no céu e na... Ou seja, Jesus estava dizendo, o que Adão perdeu, eu recuperei. Vamos lá, vou dar um texto aqui para você pegar isso aqui. Lucas capítulo 19, gente do céu, versículo 8 e 10. 8 ao 10, perdão, ao 10. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Agora olha o 10, aqui, gente, porque o filho do homem, ou seja, Jesus se tornou homem, né? Veio buscar e salvar o que se havia... Então tudo que Adão perdeu, quando Jesus morre e ressuscita, ele recuperou, de tal maneira, preste atenção, quem detinha a chave da morte do Hades era o diabo, e o ser humano estava preso eternamente, mas Jesus quando venceu falou, me dá a chave da morte e da vida. Pega isso aqui, gente, pega isso aqui, presta atenção. Olha só, Jesus ele não só veio resgatar o homem que estava perdido, ou seja, para ser lançado no inferno eternamente. Mas o Senhor não só veio restaurar, trazer salvação para o homem, o Senhor veio restaurar o propósito. Diga, Jesus veio salvar e restaurar.
Como que eu sei disso, que Jesus não só veio salvar, como veio salvar e veio restaurar? É para isso que ele veio na terra, ele veio para nos salvar e nos restaurar. Por isso que eu gosto muito daquele louvor que diz, quero conhecer Jesus, ele fala, restaurou o jardim em mim. Só quem conhece isso aqui, que entende a letra daquele louvor é muito profundo. E eu amo aquele hino só por causa disso, porque traz todo o mistério. Ele veio restaurar de novo o Éden na nossa vida. Jesus, ele veio restaurar o Éden de novo. Ele veio restaurar as coisas na ordem natural como era, como Deus criou tudo. E isso um dia vai voltar, tá certo? E já estamos nesse processo. Agora, observe uma coisa. Foi nessa cidade aqui, Jericó, que aconteceu um episódio tremendo aqui. Eu vou dar o texto e já vou te explicar. Josué capítulo 7, versículo 19 e 25. Lembra quando Josué entrou na terra de Jericó e venceu? Aconteceu que um homem chamado Acã, lembra o que Acã fez? Acã, ele foi dominado pela avareza, amor ao dinheiro. E o que Acã fez? Deus falou, vocês vão entrar em Jericó, vão vencer, e toma todas as riquezas de Jericó, e isso vai ser por anátema. O que é anátema? É consagrado ao Senhor, e quem mexer naquilo que é consagrado ao Senhor está em maldição. Só que a Bíblia diz que ele viu uma boa capa babilônica, ele viu uma prata, e o que ele fez? Ele cobiçou. E ele pegou aquela prata, ele pegou aquela capa babilônica, enfim, escondeu dentro da tenda dele. E aí o Josué foi para a guerra, foi para a peleja, e morreram em Ai. Muitos irmãos ali acabaram morrendo na guerra. E Josué falou, ele orou e se prostrou diante de Deus, falou, Senhor, tu nos trouxeste aqui para nos fazer perder na mão do inimigo. Deus falou, levanta que tem pecado no meio da congregação. Tem pecado grave no meio da congregação. Passa no meio do arraial aí que eu vou te dar umas instruções. Passa no meio do arraial. E vai chamando de tenda por tenda. E você chama e fala, dá glória. Quem engasgou no glória, está aí o problema. Quando o negócio está ruim, engasga. Sabe aquele glória fraco, xoxo. Não tem força para dar glória. Mas pega isso aqui, não é isso que eu quero falar agora não. Eu sei que Deus já está trabalhando forte aqui. Mas veja, foi aqui nessa cidade em Jericó que Acã, ele foi dominado pela avareza, o amor ao dinheiro. Agora veja só, quando Jesus vem em Jericó, quem que estava ali? Um homem, Zaqueu, que também era dominado pela avareza. E como que eu sei que ele era dominado pela avareza? Ele era publicano, cobrava mais impostos do que devia e acabava enricando ilicitamente. Jesus chega em Jericó e ele ali, quando vê Jesus, Jesus falou, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Aí sabe o que ele fez? Se arrependeu, ele pegou e disse assim, Senhor, presta atenção, ele agora, ele que está sendo dominado pela avareza, ele não está mais dominado, porque ele diz assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a outra metade do que sobrou da riqueza, ainda dou para os pobres. Quando ele ouviu isso, Jesus ouviu isso, o que Jesus falou? Hoje veio salvação. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar aí o quê? Salvar o que se havia perdido, não só buscar o perdido, ele veio buscar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? O homem não só perdeu a salvação quando pecou, o homem perdeu o propósito. Não entendeu? Deus, quando dá riqueza, Deus dá com propósito. E o homem perdeu o propósito da riqueza, e agora, em vez do homem dominar a riqueza, o homem é dominado por ela. O que os homens fazem? Luta de tudo para conquistar um império, para conquistar uma posição, dar vida, dar tudo. E para que eles querem isso? Para só auto se beneficiar, para só auto desfrutar daquilo. Ou seja, está perdido. Agora, quando Zaqueu entendeu para que Deus dá riqueza, Jesus falou, restaurei o propósito no reino, na vida dele foi restaurado. Jesus não só veio para salvar, Jesus veio restaurar o propósito na vida do ser humano. Jesus veio colocar ele no centro do propósito, da vontade de Deus novamente, entende? E agora o ser humano, ele entende, agora entende uma coisa,
Deus não tem dificuldade nenhuma em entregar posses ou qualquer coisa que seja na vida de alguém que pertence ao reino. Agora entende por que a Bíblia diz que a igreja primitiva, eles vendiam as propriedades e traziam a soma do dinheiro aos pés dos apóstolos? Porque aos pés, pés é o que está debaixo. Ou seja, a avareza não me domina, é eu que domino. Entendeu? Eu não sou dominado pelas coisas da terra. Eu não sou dominado. Deus me restaurou, e por Deus me restaurar, eu uso as coisas da terra para tributar louvor a Deus. É isso aí, filho. Então Jesus veio reposicionar. Diga isso comigo. Jesus veio reposicionar. E Ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Entende? Em tudo isso. E é o que eu sempre tenho falado aqui, entende? O casamento, Deus não deu o casamento por dar. Deus deu o casamento com um propósito. E Deus veio restaurar o propósito do casamento. Deus não deu o trabalho por dar o trabalho. Tem pessoa que pensa que Deus deu o trabalho só para ele comer, beber e dormir. Não é, filho, Deus te deu um trabalho com propósito. E quando você entender que o que Deus te deu é com propósito, aí você vai viver para glorificar o nome santo dele. Gente. Então ele veio reposicionar a vida do ser humano. Não, porque se Deus só viesse salvar o homem, presta atenção, quando o homem entregasse a vida para Jesus, descesse as águas do batismo, o que Deus ia fazer? Esse aqui salvei e vou levar para a glória. E por que Deus não te levou? Por que Deus ainda não me levou? Meu Deus amado. Agora veja, tem muita coisa aqui ainda, gente. O qual nos abençoou. Essa palavra que abençoou aqui significa dar felicidade, fazer prosperar, ser alguém favorecido por Deus. Quando e como é que se manifesta a bênção de Deus na nossa vida? Eu tenho que ler esse texto lindo, o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 8 ao 14. Eu tenho que ler esse texto com vocês e vou comentando, tá? Olha aqui como se manifestou a bênção de Deus na nossa vida. Quem crê que está abençoado aqui? Então vamos lá, Deus abençoou. E como é que Deus abençoou a humanidade? Agora veja, eu vou te explicar. Aqui o Paulo está louvando a Deus porque Deus nos abençoou. Olha só aonde se manifestou a bênção de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que é as nações, é todo aquele que não é judeu, é gentil, tá? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Presta atenção, o evangelho é antigo, tá? O evangelho já foi anunciado para Abraão. O que é evangelho? As boas novas de salvação, isso é o evangelho. Hoje o evangelho para nós, né, na revelação máxima, é Jesus, ele é o evangelho. Dizendo, todas as nações serão benditas. Lembra que Deus falou para ele, sai-te do meio da tua casa, do meio da tua parentela, casa dos teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrarei, porque é isso, se não tiver renúncia, eu só posso viver pela fé se tiver renúncia. Aí o que Deus prometeu para ele? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então o plano da salvação já foi revelado para Abraão. Agora pega isso aqui, de sorte que os que são da fé, tá? São benditos com o crente Abraão. Então todo aquele que é da fé, que crê em Cristo, ele é bendito justamente como Abraão foi bendito. Todos aqueles, presta atenção, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha o versículo 11, eu já vou explicar o 10. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Presta atenção, olha o que a Bíblia diz. Se a pessoa não cumprir a lei, o que é a lei? Todos os mandamentos de Deus, não é só os 10 não, é todos os mandamentos, morais, tudo que é mandamento, tá certo? Tudo que é mandamento de Deus. Por exemplo, não está escrito lá no decálogo, não falar palavrão, mas isso é um mandamento de Deus. Então, tudo. Presta atenção, o que Deus falou assim, a pessoa
a pessoa que não cumprir a lei está debaixo do quê? De maldição. E você acabou de ler comigo, né? O versículo de número 10. Ó, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É por isso que hoje essas pessoas que falam que para ser salvo tem que guardar a lei, eles falam, você tem que guardar o sábado, senão você não é salvo. Só que a Bíblia diz que quem errar em uma lei, caiu em todas. Então agora veja o versículo 12, vai ficar bom aqui agora o entendimento. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Em outras palavras, só tem vida eterna quem guardar toda a lei. Não, aí você não, aleluia, você não entendeu o que você falou, mas vamos lá. Só pode ter vida quem cumprir toda a lei. E eu digo, algum homem nessa vida cumpriu a lei? Nenhum. Não existe nenhum ser humano que nunca errou. Todo ser humano errou. Então, logo, todo ser humano é maldito. Por quê? Porque não conseguiu obedecer toda a lei. Agora, observe só. É por isso, a lei diz o quê? Faça e viverás. E a graça, o que a graça diz? A graça diz assim, está feito, agora viva. Não pegaram ainda. O que é isso? Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, presta atenção, Jesus não falhou em nenhuma lei, ele não pecou no pensamento, ele não pecou no coração, ele não pecou nas atitudes, ele não pecou. E agora entende por que a morte não pôde segurar Jesus? Porque ele cumpriu toda a lei, e quem cumpre a lei tem o direito de viver. Quem cumpre toda a lei não pode morrer. Por que não pode morrer? Porque o salário do pecado é a morte, mas quem não peca não tem salário. E agora prega isso aqui, pelo amor de Deus. Então a lei está dizendo, se você fizer, você vai viver. Mas espera lá, é por isso que ninguém pode ser perdoado pela lei, porque ninguém consegue guardar toda a lei. Não existe homem na terra que consiga guardar toda a lei de Deus, desde quando nasce até o final da vida. Em algum momento ele peca. Não existe quem consiga fazer isso. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E agora presta atenção, o que acontece? Como ele cumpriu toda a lei, ele não ressuscitou. E por que ressuscitou? Porque ele cumpriu toda a lei de Deus. Aí ele ressuscita. Então quando ele ressuscita, preste atenção o que acontece comigo. Se eu creio nele, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser justificado. O que é justificado? É não ter culpa, é não ter dívida. Isso é justificação. Então, a partir do momento quando eu creio em Jesus, eu sou justificado nele. É por isso que eu digo, a lei fala assim, ó, você tem que fazer isso para viver. Mas a graça diz assim, Jesus já fez tudo. Agora viva! Ele já cumpriu tudo, agora viva debaixo da graça dele. Vamos ler aqui 13, perdão, olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição da lei? Porque o homem que ele transgride, ele traz sobre si todo o peso, toda a ruína, toda a miséria, toda a desgraça, e todo ser humano pecou. E agora veja só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei demonstra que eu sou culpado, a lei me mostra que eu tenho dívida, a lei me mostra que eu estou devendo, é a lei que me mostra. Agora veja só, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no... Agora presta atenção, Jesus, é o que eu disse, ele pega todo o peso do pecado, ele pega toda a dívida humana, o que ele faz? Ele toma nele. Então quando ele morre na cruz, ele está levando toda a maldição da lei. Tudo que o pecado causava na vida do ser humano, todo o peso, toda a destruição que o pecado causava na vida do ser humano, Jesus carregou na cruz do Calvário. Então, ele tomou o lugar da maldição, tá certo? Ele tomou a consequência do pecado. Isso é violento, gente. Agora veja o que acontece. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. E qual é a bênção de Abraão? Aqui está o grande mistério. Qual é a bênção de Abraão? Qual que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é que Abraão foi justificado pela fé. Gênesis 15, 6. E creu Abraão, e isso foi lhe imputado por justiça. Então veja que até mesmo no Antigo Testamento era salvo pela fé.
Era salvo pela fé, sempre foi assim. O sistema de salvação é pela fé, porque quando você crê, qual é a justiça que foi imputada em Abraão? A justiça de Deus. Porque quando Abraão creu em Deus, Deus o perdoou, entende? O perdão vem por Deus. Então agora presta atenção, quando você crê em Cristo, é o que as pessoas não entendem o que acontece no batismo. Quando você entrega a vida para Cristo e se batiza, você está simbolizando isso. O teu velho homem do pecado vai cravado na cruz. E quando você sai das águas do batismo, você está se identificando com Jesus. Você sai de lá como uma nova criatura. Por quê? Agora você não tem mais dívida, você já não tem mais, entendeu? Já não tem mais culpa, porque Jesus, ele triunfou sobre a morte, nada pôde detê-lo, porque ele não tinha culpa, ele morreu porque ele tomou a nossa culpa. Esta é a questão porque Deus veio parar aqui na terra. Essa é a questão porque Deus tomou a forma humana, ele veio pagar o preço por nós, ele veio nos redimir, ele veio nos resgatar. Agora que coisa tremenda isso aqui, irmão. Abraão foi justificado quando ele acreditou. Coloca aí Gênesis 15, 6. Alguém não está entendendo isso aqui. Gênesis 15, 6, presta atenção. A pessoa é justificada quando crê, ó. E creu ele, Abraão, né, no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então presta atenção, quando você crê em Jesus hoje, assim como Abraão creu em Deus, quando você crê, eu creio em Jesus, isso, a justiça de Cristo é imputada em nós. Entende? Ou seja, ele não venceu, agora nele eu venço também. Por quê? Porque eu estou nele. Ah, que coisa tremenda, tá certo? Então isso aí está em Cristo Jesus. Agora vamos lá. Olha que coisa tremenda. Então Abraão, ele foi justificado, ele foi salvo pela fé. Agora tem um outro mistério. E a fé autêntica de Abraão foi revelada quando? Porque vamos lá, é a fé em Deus que nos torna justo, sem culpa, sem pecado. É a fé na obra de Deus, é a fé no próprio Deus, em Cristo. Só que o que me mostra que a fé que eu tenho é uma fé salvífica. Porque tem pessoa que fala, eu creio em Deus, mas nem mesmo todos aqueles que creem em Deus vão ser salvos. Por quê? Porque a fé, ela tem que ser uma fé autêntica. E agora está aqui o mistério. Qual é a fé autêntica? A fé verdadeira, a fé que mostra que eu sou um crente salvo. Sabe qual é a fé? Veja só, isso foi revelado quando Abraão ofereceu Isaac diante do altar. Lembra que Deus falou para ele? Ele ofereceu Isaac no altar, que representa o quê? Representa as obras dele. E ele ofereceu, aí Deus bradou do céu e falou, agora sei que você me teme porque não negaste o teu único filho. Agora veja isso aqui, eu quero ler com vocês, em Gênesis 22, 1, olha o que diz a Bíblia. E aconteceu depois dessas coisas que testou, ali é melhor traduzido assim, tá? Melhor não, correto é assim. Que testou Deus a Abraão. Essa palavra testou aí é provar a qualidade. Então quando a Bíblia diz que Deus testou Abraão, Deus estava provando a qualidade. Em outras palavras, Deus usou este evento da provação do seu filho aí para afirmar o caráter genuíno da fé de Abraão. Por quê? Tiago 2,20, a fé sem obra é morta. Então, no capítulo 15, Abraão, ele creu e foi justificado. Agora, o que prova que a fé de Abraão é uma fé de alguém que foi salvo? Pelas obras que ele pratica. Pegou aí? Porque a fé sem obras, ela é morta. Para você pegar e entender. Eu não oro para ser salvo, eu oro porque fui salvo. Pegou aí? Vou falar essa linguagem que você entende, presta atenção, porque tem pessoa que pensa que compra a Deus, faz. Eu não sou, presta atenção, eu não sou salvo, presta atenção, eu não sou salvo porque eu dou dízimo porque fui salvo. É isso que prova que a fé, eu estou dando um exemplo, né, em várias áreas, é isso que prova que a minha fé é genuína. Entende? Eu não evangelizo perdido para ser salvo, eu só evangelizo ele porque fui salvo. Eu não faço obras de caridade, eu não ajudo o próximo para ser salvo. Ninguém é salvo por obra. Mas por que você faz isso? Porque isso mostra que a tua fé é genuína, a tua fé é verdadeira. E agora quando você vê alguém dentro da igreja
e mal consegue vir para o culto, você não é salvo. E quem está dizendo isso não sou eu, é as tuas obras. As obras anunciam se a minha fé é salvífica ou não. Porque tem gente que acha que ser salva é só chegar aqui, estou na igreja, o pastor está me vendo que eu estou no culto hoje. Isso é ser visitante. O que prova que a minha fé é a mesma fé de Abraão, a mesma fé que justifica, a mesma fé que salva, a mesma fé que perdoa, a mesma fé que prova da graça de Deus. O que é? É quando esta fé é autenticada por boas obras. Meu Deus do céu. Entende quando eu digo que eu não estou preocupado com um frequentador de culto? Porque se você for um frequentador de culto, entende? Isso só demonstra que a tua fé não é uma fé salvífica. O que prova que a fé que eu tenho é genuína, é que eu pratico as boas obras. Eu quero que você tenha isso em mente. Eu não pratico as boas obras para ser salvo. Abraão, ele não ofereceu Isaac para ser salvo. Ele foi salvo quando creu. Só que quando ele apresenta Abraão, ele está dizendo: a minha fé é verdadeira, a minha fé é genuína. Tem crente que fala: eu sou salvo, nunca fez nada por ninguém, nunca fez nada pelo reino, nunca fez nada pela obra. Essa fé é morta, ela precisa ressuscitar, ela precisa receber vida. E como ela recebe vida? É quando ela pratica as obras. Deus mostrou que o caráter da fé de Abraão era uma fé verdadeira. Isso muda tudo, gente. Está vendo que o fazedor de campanha, que só vem na igreja por interesses próprios, isso aí está longe do reino de Deus. É o que eu tento ensinar que há tempos e tempos e tempos. Isso está muito longe de Deus. Quem só vem em função dessas coisas. O que autentica que a fé que eu tenho é uma fé que justifica, é uma fé verdadeira, ela é revelada nas obras. Aí você pode ler Tiago 2 a partir do versículo 20, aí vai dizer no 21, porque Abraão foi justificado pelas obras, porque a obra cooperou com a fé, entende? Aperfeiçoou. O que aperfeiçoou? Tornou completa. Agora entende por que nós somos, quando a Bíblia diz que nós somos benditos com o crente Abraão, porque a fé que salva é a fé que Abraão teve. Essa é a questão. E agora veja só, isso aqui é tremendo demais. Então nós somos abençoados, presta atenção, nós somos abençoados com essa bênção. Qual bênção? A bênção da salvação. Nós somos abençoados com essa bênção. Essa é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, qual que é a bênção? Não é a bênção de Abraão, é para você entender. A bênção de Abraão é a bênção daquele que foi salvo pela fé. E essa bênção está disponível para todos. Então todo aquele que crê como Abraão creu, uma fé genuína como Abraão teu, esse aqui é salvo. E agora detalhe, Cristo, Ele nos resgatou da maldição, porque ninguém conseguiria cumprir as leis de Deus, e aí Cristo foi lá e fez a obra por nós, e agora nós debaixo da graça, presta atenção, nós estamos debaixo da graça, e mesmo estando debaixo da graça, alguém pode deslizar, alguém pode cair. Se fosse pela lei, por exemplo, alguém deslizou, estou dando um exemplo, adulterou, o que era acontecer? Morria sem misericórdia. Adulterou, morre apedrejado. Agora, olha o que a graça faz. A lei mata sem misericórdia. Olha o que a graça faz. João capítulo 8. A mulher pega no ato de adultério. Aí diz, na lei está escrito, for pega no ato de adultério, tem que morrer apedrejada. Aí o que Jesus falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que Jesus falou para ela? Vai e não peques nunca mais, porque a graça me restaura para viver. A graça restaura. Esse é o grande mistério da graça. A graça me restaura para que eu possa viver. Então, se em algum momento eu não vigiei, eu descuidei e acabei errando, mas se eu me arrepender, Deus me restaura. É libertador ou não é isso? E esta bênção, presta atenção, a bênção de Deus, essa bênção da salvação, a bênção de ser um crente salvo na presença de Deus, ela é irrevogável. Veja só, Números 23, o capítulo 23, versículo 20 e também o 23. Olha que coisa tremenda. E eis que recebi mandato de abençoar,
pois ele tem abençoado, e não posso revogar. Essa palavra revogar é reverter. Sabe o que Balaão está falando para Balaque? Ou Balaque está falando para Balaão está falando para Balaque. Balaque era o rei de Moabe, que contratou o Balaão, que era um falso profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Esse falso profeta aí ia mandar uma mandinga, ia fazer uma macumba para o povo de Israel, para destruir o povo de Israel. Só que ele pegou e disse assim para o Balaque. O Balaão falou para Balaque, ó, Deus abençoou o povo e não tem como revogar. Não entenderam? Não tem como reverter isso. Se Deus te abençoou, não tem como reverter isso. Ou seja, se Deus te abençoou, não tem quem possa te amaldiçoar. Aí tem crente que está com medo de inveja, está com medo de macumba, está com medo de feitiçaria. Olha o versículo 23, o que está escrito aí, ó. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Então quem foi abençoado com a salvação, não tem praga, não tem maldição, não tem que chegue na tua vida. Ele desfez toda a maldição. Cristo desfez toda a maldição. A bênção da salvação nos pegou. E o próprio Balaão está dizendo, eu não posso revogar. Eu não posso reverter isso. Deus abençoou. Você está me entendendo muito bem aqui? Deus me abençoou. Deus te abençoou com a bênção da salvação. Não tem demônio do inferno, não tem quem possa mudar essa sentença. Deus já fez o decreto. Em meu Filho Jesus Cristo, eu abençoo. Alguém vai lá e faz uma mandinga, acende a vela preta, faz a farofa, mata a galinha, costura o nome na boca do sapo. Não adianta tentar amaldiçoar quem está abençoado. A bênção de Deus que veio pelo sangue do Cordeiro. Levante a mão direita, diga, estou abençoado. Diga, minha casa está abençoada. Diga forte, a minha família está abençoada. Aleluia! Não vale encantamento, não vale adivinhação, aleluia. Pode falar o que falar, podem dizer o que dizer, podem praguejar o que praguejar. Acabou a maldição na cruz do Calvário, acabou a maldição. Toda maldição, diga forte, toda maldição é quebrada na cruz. Aí tem pessoa que fala assim, ó, faz 7 dias de campanha para ser liberto da maldição. Para de besteira. Aceitou Jesus Cristo na sua vida, acabou a maldição. Acabou, não existe. Aí tem pessoa que pega e presta atenção e ora, Senhor, repreende a maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Não existe, até porque pecado hereditário não existe. A alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não morrerão por causa dos pais, nem os pais por causa dos filhos. Cada um morrerá por causa do seu pecado. Por que as pessoas dizem que o que é maldição hereditária? As pessoas dizem assim, ó, que maldição hereditária que vai passando de geração para geração. Aí um herdou do outro. Não é isso. A questão, o que é que eles chamam de maldição hereditária? Isso não existe, tá? O que existe? Existem espíritos malignos, os demônios. E o que acontece? Os demônios, eles trabalham no meio da arca genealógica da pessoa. Então ele vai lá na família daquela pessoa. E tem um demônio que trabalha na área do vício. Então ele trabalha, vamos lá, ele trabalhou com o pai. Aí vai trabalhar com o filho. Aí do filho para o filho. Então esta pessoa, a família dessa pessoa está sendo influenciada por esses demônios que são chamados na teologia demônios familiares. E eles vão trabalhando dessa maneira. Aí o que acontece? É por isso que você vê que tem pessoa que fala, ó, o pai foi cachaceiro, agora o filho está cachaceiro, agora o neto está cachaceiro, e nunca sai da cachaça. Está todo mundo morrendo na cachaça.
Por quê? Não é que a maldição é hereditária, é que os espíritos que trabalhavam naquela pessoa continuam trabalhando. O demônio ainda não foi condenado a estar no inferno, os demônios estão atuando. Só que quando a pessoa se converte a Cristo, quando a pessoa, calabria subderância, quando a pessoa se converte a Cristo, a maldição está cravada na cruz, está cravada na cruz, está cravada na cruz. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Não há mais condenação. Não, mirai chai canara barrei. Deus está desfazendo obras aqui. Obras no mundo espiritual de encantamento, de feitiçaria. Deus está tirando todo o peso espiritual. Escute, na minha família tinha um problema assim hereditário. O meu avô, presta atenção, minha mãe está aí, sabe o que eu estou falando. Meu avô, por parte do meu pai, meu avô era uma bênção. Meu pai, uma outra bênção. E do mesmo, presta atenção, as mesmas coisas que o meu avô falhava, o problema, eu não quero falar aqui, mas o mesmo problema que o meu avô tinha, o meu pai tinha. Isso começou a passar para os meus irmãos. Foi para o meu irmão mais velho, o mesmo problema. É as mesmas coisas, é os mesmos problemas, os mesmos vícios, as mesmas manias, e foi passando. Só que quando essa maldição foi quebrada? Quando entregamos a vida para Cristo. Estava acontecendo do mesmo jeito, estava caminhando do mesmo jeito, porque eram os demônios que agiam na família, mas quando alguém chegou diante de Jesus, Jesus falou, me dá essa maldição, porque eu cravo ela na cruz, seja liberto, seja livre. Entendeu? É isso que acontece. É como Jesus não pegou aquela figueira e falou, te amaldiçoou. É isso que Jesus faz com a maldição. Ele pega e seca ela. Acabou. Nele, toda maldição é desfeita. Nele, toda maldição é quebrada. Vamos lá. Agora veja isso aqui. A parte C do versículo de número 3. Ele diz, com todas as bênçãos espirituais. Pode ser traduzido assim, todas as bênçãos do Espírito. No caso do Espírito Santo. Por que todas as bênçãos do Espírito? Porque é o Espírito Santo que aplica em nossa vida a obra que Cristo fez. É o Espírito Santo que traz a obra de Cristo no nosso coração. E nos faz ser abençoados. Se não fosse o Espírito Santo, por isso que a palavra é a espada de quem? Do Espírito. Porque é o Espírito Santo que aplica todas essas verdades aqui no coração do homem. É o Espírito que aplica toda a obra de Cristo, tudo que Cristo fez, o Espírito Santo é que aplica e faz o homem viver esta obra. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Então por isso que é as bênçãos do Espírito, né? Então presta atenção, e nele, em Jesus, temos todas as bênçãos. Olha só, temos todas, nenhuma falta. E aqui quando diz nenhuma, o que eu estou dizendo é nenhuma. Porque junto, presta atenção, em João 10:10 está escrito o quê? Eu vim, a parte B, eu vim para que tenha o quê? Vida. Presta atenção, vida e com abundância. A palavra vida ali não é bios, que é de biologia, não é bio, vida humana, ali é zoe. Essa palavra zoe no original significa vida de Deus, vida espiritual. Então presta atenção, quando nós recebemos a vida de Deus em nós, quando nós recebemos a vida de Cristo em nós, o que acontece? Essa bênção da salvação, ela faz o quê? Ela faz um transbordar. Te explicar melhor. Ele falou, a palavra abundância significa acima, mais do que é necessário. É o que excede. Entende? É por isso que está escrito em Mateus 6,33. O que está escrito lá? Buscai primeiro o quê? O reino do céu. E a sua? O que é a justiça? Ser perdoado. E todas as demais coisas? Pegaram? O que é isso? Quando você recebe a bênção da salvação, todas as outras bênçãos... Ah, meu Deus do céu. Entende?
O principal é o reino. Então quem foi alcançado com o Zoe, quem foi alcançado com a vida de Deus, quem buscou o reino, quem buscou a justiça, agora todas as demais coisas serão acrescentadas. E esse é o transbordar. Deus te salvou e agora vai acrescentar na sua vida. É o que eu digo. Quando nós recebemos a bênção de Deus, a vida de Deus em nós, Cristo, ele toca em todas as áreas da nossa vida. Lembra da série de João? Do capítulo, enfim, o livro de João que nós falamos dos 7 sinais. Lembra? Jesus tocou no casamento. Jesus tocou na família, que no caso os filhos. Jesus tocou no trabalho, lembra? Levantou o paralítico. Jesus multiplicou pão e peixe, que é a provisão. Jesus acalmou a tempestade, que é a vitória sobre as adversidades. Jesus abriu os olhos do cego, que é perdoar o pecado. E Jesus falou o quê? No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida eterna. Está entendendo? Então quando nós recebemos a vida de Deus, nenhuma bênção nos falta. Todas as bênçãos o Espírito Santo aplica em nós. Que toda a bênção? A bênção no casamento, a bênção sobre a família. Vai pegando isso aí. Aleluia. A bênção no trabalho, a bênção da provisão, a bênção da vitória sobre as adversidades, a bênção do perdão e a bênção da vida eterna. Então, meu filho, recebas pelo amor de Deus esta vida abundante. É vida abundante. A vida abundante é Jesus tocando em todas as áreas. Por causa da obra da salvação, todas as áreas da minha vida estão sendo afetadas por essa salvação. E Ele vai tocando em todas as áreas. Então nenhuma bênção, diga isso, em Jesus, nenhuma bênção falta. É Ele que te completa, é Ele que me completa. E agora vamos para a parte final aqui. Nos lugares celestiais em Cristo. Vamos lá? Lugares celestiais. Vem a pergunta: como chegar a um lugar tão alto como este? Nos lugares celestiais, a Bíblia diz que a bênção está na onde? Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Aí vem a pergunta: como eu ter acesso a este lugar? Como chegar em um lugar tão alto como esse? Como que eu posso chegar? Irmão, sabe como que eu posso chegar? De escada. Pastor do céu, como que eu chego nos lugares celestiais, pastor? De escada. Gênesis 28, 12 e 13, depois João 1, 51. É o mesmo texto. Olha só, Deus deu essa visão para Jacó. Veja o que Deus falou para ele. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha o 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Agora veja João 1,51. Lembra quando Jesus falou para Natanael: antes que Filipe te chamasse, te visto estando tu debaixo da figueira? Aí Natanael pegou e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Messias. Aí Jesus falou: só porque eu disse isso, você crê? Aí a conclusão está aqui, ó. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem. O que Jesus está falando? Eu sou a escada. A escada que veio, presta atenção, a escada não veio da terra e tocou no céu. A escada veio do céu e desceu na terra. Ou seja, Jesus falou: eu vou ter que descer na terra, para quê? Vou fazer uma ponte para o homem. Então agora, Ele colocou essa escada, Ele é a própria escada, Ele é o mediador. E somente por essa escada chamada Cristo, é que nós temos acesso às regiões celestiais. E detalhe, aonde que Ele colocou a minha bênção? Nas regiões celestiais. Então o que Ele falou? Eu vim te trazer salvação para te dar acesso. Não é possível um negócio desse. Eu vou falar de novo. Jesus falou: eu encarnei, eu desci da terra, eu tomei as tuas dores, sabe para quê? Para que você seja abençoado com salvação. Eu te dou acesso ao céu. Aleluia. Agora presta atenção, nós temos acesso. Tem muita gente que cai aqui, eles não entendem isso. Aí tem muita gente que vive uma vida
entendeu? Uma letargia espiritual terrível. Uma vida sem oração terrível. Aí depois reclama porque Deus não trabalha. Aí depois reclama porque não vê as bênçãos de Deus. É claro, Deus já te abençoou em Cristo. Você já diga, eu já estou abençoado. Mas você tem que buscar a bênção. E como que eu vou buscar a bênção? Eu vou falar na linguagem que você entenda. Como que você vai buscar a provisão que você precisa? Como você vai buscar a porta que você precisa? Como você vai buscar a libertação daquele que você busca? Que você está... Como? É acessando a escada. Você pega a escada e você vai adiante na escada. Eu tenho acesso à região celestial pela escada chamada Cristo. Ele é a escada que desceu do céu, veio aqui na terra e falou: o caminho está aberto, os portais celestiais estão abertos para você. Agora requer 3 coisas para que eu possa, eu tenho acesso em Cristo, pelo sangue de Cristo eu tenho acesso ao Pai, Ele é a escada, tá certo? Que me leva até as regiões celestiais. Então, em outras palavras, humanamente, eu estou com o pé na terra, mas espiritualmente, eu estou em outros patamares. Não é todos que podem entender isso. Eu vou dizer de novo. Humanamente falando, meu pé está na terra, mas espiritualmente falando, eu estou em outra região. Agora pegue isso. É preciso, então Deus quando nos abençoa, Ele nos abençoa, Cristo já abençoou, presta atenção, já está abençoado. Só que o que Ele faz? Ele deixa na região celestial. É por isso que a pessoa terrena, carnal, não pega nada. Porque o que Ele fez está em outro patamar. Agora, quando eu, pela fé, você precisa dessas 3 coisas. Anote aí, e você que pode, anote isso. Você vai pegar essa escada e vai ter acesso a essa bênção por 3 coisas. Pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. 2, pela oração. 3, pela perseverança. Porque você sabe que nós vivemos dentro de um contexto de batalha espiritual. Então por isso que requer a perseverança na oração. Agora veja. A Bíblia diz que os anjos estão subindo. Porque quando a igreja está orando, está tendo um movimento tremendo do céu. Vai subindo com a oração, vai descendo com a resposta. Agora presta atenção aqui. Eita Deus. Essa palavra abençoar, ela vem deriva de uma raiz de uma palavra que significa joelho. Tá? Vou repetir. Já falei algum tempo atrás aqui. Essa palavra bênção, no hebraico, que é barar, ela vem de uma raiz, deriva de uma raiz de uma palavra que significa joelho. Que dá a entender o quê? Quando eu dobro o joelho diante de Deus, eu sou abençoado. Agora presta atenção. O que eu preciso para subir uma escada? Presta atenção, a escada é espiritual, por isso que eu preciso de fé. A escada tem vários degraus. Então, às vezes tem pessoa que sobe o primeiro e o segundo e desiste. Por isso que você tem que ter perseverança. E por que eu tenho que ter oração? Porque ninguém será abençoado se não dobrar o joelho. Pegou aí? Você só sobe degrau quando dobra, ó. Presta atenção. Todo degrau que você vai subir, ó. Então, cada vez que você vai se dobrando diante de Deus, você vai tendo acesso. Aí você se dobra diante de Deus, Ele fala, toma a bênção. Você se dobra diante de Deus, Ele toma a bênção. Agora eu encerro aqui. A conclusão é essa. Ele diz, meu Deus, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora vamos ver isso aqui. Paulo, ele dá aqui a pirâmide da graça, vou chamar assim. Olha o que ele fala. Ele fala a bênção espiritual, toda sorte de bênção, toda sorte de bênção espiritual. Depois, 4, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. 5, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Começou com bênção espiritual, toda sorte de bênção nas regiões celestiais e depois em Cristo. Vê a construção? Então observe isso. Bênção é o que Deus fez por mim. Bênção espiritual
é a palavra que o Espírito aplica na minha vida e me dá direito a viver o que Cristo fez. Toda sorte de bênção espiritual, a bênção não é pela metade, Deus me dá por completo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões celestiais, o que Deus me dá não é passageiro, é eterno. Eu vou falar de novo, o que o inimigo dá é do momento, mas o que Deus dá é permanente. Em Cristo, ou seja, toda bênção só pode ser ministrada em Jesus. As palmas, louve o Senhor.